Bom dia! Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui no Super Consciência. Mais uma manhã durante esse período de pandemia. E um dos nossos motivos de trazer esse tema hoje é porque depois de 100 dias de confinamento, o normal já mudou de normal. As coisas já não são mais bem assim e esse isolamento social está trazendo alguns desconfortos importantes. Muitas pessoas estão desenvolvendo alguns sistemas, alguns padrões de ansiedade, de mudanças de hábito, e estão tão desconfortáveis com isso que a gente resolveu então hoje trazer esse tema para tentar aliviar um pouquinho para você. Vou aproveitar agora para dar um bom dia porque a gente já tinha gente aqui, hein? Antes de eu abrir, já tinha gente nos assistindo aqui pela live. O Marcos Guilherme e a Noêmia Queiroz estão dando parabéns pra gente pelo programa, dando um bom dia, e hoje o programa promete, porque tá todo mundo enquadrado nessa coisa de saúde mental. O que eu faço? Tá tudo fechado, como é que eu vou fazer minha corridinha, como é que eu vou fazer meu exercício físico, não tô mais com disposição para nada, já cansei, já assisti todas as séries, e aí vira o problema. Muitas coisas relacionadas à dificuldade de se alimentar bem, a um sistema, um estado talvez, né, de depressão, tristeza e tudo mais, e que parece que a gente está vivendo um manual médico, que toda hora a gente vai lá para o Dr. Google e vai tentar descobrir o que está acontecendo, que eu tô tendo um pouco de palpitação, um pouco de suor excessivo, tô um pouco fora do meu padrão normal, né? É isso, doutor? É tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde eu começo. Sabe aquele barulhinho que começa a aparecer no teu carro e que você quer levar no mecânico? Pois é, você leva no mecânico e aquele barulhinho permanece porque apareceu um barulhinho. Talvez ele já estivesse lá e você não estivesse nem ouvindo. Quer dizer, existe um problema na nossa vida que de repente nós começamos a escutar um barulhinho na gente, isto é, o que está acontecendo com a minha mente, com o meu coração, com o que eu estou pensando sobre este tal do vírus, essa pandemia, o problema que está acontecendo. O fato é que quando existe um barulhinho, existe algo errado, isto é, se eu estou sentindo alguma coisa que está me incomodando, eu preciso resolver, eu preciso avaliar, eu preciso procurar ajuda muitas vezes. E aí a gente tem que começar a entender por que esse barulhinho aparece, isto é, o que está acontecendo no mundo e na vida que eu estou sentindo barulhinho, desagradável, incômodo. É um excelente sinal para a gente poder fazer correções. Aí ó, sinal de alerta. É isso aí, se você de repente tá precisando de umas gotinhas extras para dormir, tá percebendo que você tá comendo mais, tá percebendo que você tá com o coração meio acelerado e tudo mais, são os barulhinhos que o Jacir tava comentando com a gente. Então se a gente falar que, se você perceber, na hora que você sai de casa, nas poucas vezes que a gente sai de casa, a gente percebe farmácia em quase toda esquina. Pelo menos numa cidade grande como Curitiba, tem muito mais farmácia do que frutaria perto de casa. E isso é uma das coisas que deixa a gente bem bravo. Esse é um desvio que está acontecendo na maneira de levar os problemas. Isso é, ao invés de a gente levar o barulhinho para dentro da gente mesmo, reconhecer e resolver, porque afinal de contas, se a gente percebe que lá fora existem barulhinhos, lá fora a gente percebe que existem farmácias, e se a gente percebe é porque o nosso cérebro está percebendo. E o que o nosso cérebro está percebendo do mundo que são esses barulhinhos lá fora que estão incomodando? Agora, por causa disso, eu vou correr numa farmácia resolver alguma coisa? Se eu posso resolver a partir daquilo que está gerando o problema, a maneira como eu aprendi a pensar. Isso é a formação da nossa mentalidade, que traz tantas dificuldades, tantas dores e medo, tantos problemas, pessoas com pânico, pessoas morrendo de ansiedade e correndo nas farmácias da vida. Vamos tentar pensar um pouquinho mais sobre isso hoje. A gente não é contra remédio, a gente só quer que você aprenda uma outra maneira de pensar, de ampliar o teu olhar de mundo, para que você não fique dependente de um tipo de medicamento que talvez seja desnecessário e que te ajude por um período limitado, mas que você, talvez, fazendo um upgrade daquela maneira de você pensar, de você sentir, de você agir, você se liberte disso, mude alguns padrões de comportamento e viva melhor, viva sem sofrer tanto. Sabe aquele mecânico que você leva para ouvir o barulhinho e ele ouve o barulhinho e conserta para você com um pouquinho de graxa?
Pois é, existem mecanismos para resolver as coisas. Agora tem aquele mecânico que vai falar para você trocar de carro. Então a maneira como a gente vai resolver os problemas da nossa vida depende diretamente da nossa capacidade de compreender o que está acontecendo. E isso é o que traz paz no coração. Então se eu não estou com paz no coração, talvez eu só não esteja entendendo o que está acontecendo. E superconsciência está aqui para tentar dar aquele empurrãozinho, tentar equilibrar algumas coisas. Então se a gente ficar só buscando resposta da biologia, a gente vai atrás de remédio, a gente vai atrás de tratamento, a gente acaba desenvolvendo vários transtornos, acaba pensando e fazendo só isso, às vezes se rotula e a gente culpa a sorte ou a falta dela pela herança genética, que muitas vezes a gente pensa assim, meu avô teve isso, meu tio teve isso, e você esquece que você quem faz as escolhas da sua vida. Ou você pensa que se você se alimentar mal, for sedentário e você tiver muito estresse, você não infarta antes dos 50. Você tem obrigação de ser feliz, põe isso na tua cabeça. Agora, nós somos parte da vida, isso é, nós viemos dos nossos antepassados e vamos deixar legados para frente. Se eu tenho a obrigação de aprender a ser feliz, eu tenho uma segunda obrigação, passar para os meus filhos o aprendizado dessa obrigação, isto é, a construção de uma mentalidade que vai, de fato, ajudar nesse padrão de crescimento. E essa mentalidade que para eu poder passar eu tenho que aprender. E aprender não é difícil não, mas eu tenho que estar aberto para esse aprendizado. É trabalhoso, né? Não é difícil, mas é trabalhoso como todo o processo de mudança da nossa vida. São os treinamentos da mente que a gente tem, mas veja, desde que a gente nasce, a gente constrói mecanismos internos cerebrais que vão fazendo ligações e dando significado. A gente reconhece a mãe, a face da mãe, depois o cachorrinho que tem na casa, o amiguinho, e a gente vai crescendo, conhece a professora e vai criando uma mentalidade. E eu sempre disse assim, sem culpar os pais em momento algum, porque afinal de contas nós somos a soma não só da criação dos nossos pais, mas de toda a vida. Então essa vida é a maneira como a gente interpreta. E se eu interpreto que lá fora existe um monstro gigantesco que vai me trucidar em poucos segundos, eu vou viver em pânico e com medo. E às vezes eu preciso aprender o tamanho exato do monstro, não negá-lo, não mentir, não falar que não tem nada, mas os problemas existem. Como que eu vou superar esses problemas? Como eu vou superar? Precisa ser dentro do meu coração. E aí até terapeutas ajudam a ressignificar esses fatos. A gente tem trazido aqui para o tema vários dias seguidos aqui. A gente já falou de empatia, de reciprocidade, de gratidão, de recomeço com superação. Quer dizer, a gente está todo dia trazendo algo que é um ingrediente, um temperinho a mais para a sua vida ficar um pouco mais leve, mais feliz, mais tranquila, não só por conta da pandemia, mas para a maneira como você vem enxergando os seus problemas e os seus desafios todos na vida. Quando a gente está, como o Jacir falou, escutando o barulhinho do carro e percebendo que precisa de uma ajuda, se você tiver um padrão de pensamento de procurar uma ajuda e falar assim, estou sentindo isso, 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 e você estiver aberto para ouvir que se você mudar a alimentação, se você incluir algum tipo de atividade, se você de repente ceder e fizer um pouquinho de meditação, a caixinha do nada, exercitar algo que você não vai ter mais uma sobrecarga de estresse, de repente você dedicar um tempo para alguma coisa que te faça bem, para algum lazer, para alguma coisa que você gosta de fazer, que te traz bastante satisfação, se você fizer isso, o tratamento vai ser por um período. Aí você consegue superar, você fica mais forte, você faz terapia, você faz atividade física, você se alimenta melhor, tudo tende a se equilibrar. O problema é quando você começa a se perder em tudo isso, a mudar a tua rotina, a tua disciplina, e você acaba perdendo o horário de comer, de dormir e de fazer as coisas essenciais da vida. E essa confusão que a gente vem percebendo em algumas pessoas faz com que elas fiquem fora do rumo. E com isso, as consequências elas acontecem, porque você está tomando decisões que são ruins para você. E por que a gente se perde? A gente se perde porque a gente não sabe o caminho. E nós não temos culpa de não saber o caminho. Faz parte da construção da nossa história. Quando eu vou falar depois, mais tarde, um pouco mais sobre depressão, para mim, a maioria das pessoas tem tristeza. E essa tristeza que vem no coração é porque ela está enxergando uma coisa de uma maneira, muitas vezes, ilusória. Muitas vezes não consegue enxergar e interpretar melhor. Quando eu dei o exemplo que você vai daí no mecânico e ele quer trocar o teu carro por causa do barulhinho, muitas vezes a gente vai no médico e toma antidepressivo. Talvez não seja a solução para esse momento. A depressão existe sim, existem quadros, mas é muito raro. A maioria das pessoas, elas estão sofrendo numa tristeza praticamente crônica porque não encontram uma saída.
Quer que eu te prove mais ou menos isso retoricamente falando aqui? Imagina que você está triste em casa, sem saber o que fazer, e de repente você recebe a ligação de um grande amigo, de uma grande amiga, te contando que está voltando para o Brasil. E é uma pessoa que você passou a tua infância inteira, foi maravilhoso, e ela está voltando, vocês vão ter oportunidade de ter grandes recordações. Teu coração se enche de alegria. Isto é, uma informação encheu você de alegria. Sabe o que é encher de alegria? Te encheu de endorfinas, te encheu de dopamina, ocitocina, hormônio de ligação, dopamina, hormônio do amor, anandamina que vive dentro da gente. Todas essas endorfinas, elas já estão lá. Existem raros casos nas quais as endorfinas não estão lá, que você vai precisar de uma medicação. A maioria delas está. E agora, a maneira de pensar, a maneira de interpretar as coisas, aceita o nosso convite para a gente ser mais feliz juntos, de que vale a gente estar bem, mais equilibrado, se você não está. Por isso que nós estamos aqui nesse programa, para fazer o teu coração brilhar cada vez mais. Exatamente. E eu vou aproveitar então para quem está nos assistindo aqui pela live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Hoje eu já tive até gente dizendo assim, ai Cláudia, eu sou sua fã. A Maria Aparecida já me deixou super feliz. A Aparecida de Lima Pereira está assistindo. E ela falou assim, eu sou muito sua fã. Ai, eu já me achei, hein? Eu que vou mandar coraçãozinho para você. O Fernando Manelli está assistindo, o Renato Oliveira também está dando um parabéns pelo programa e pelas orientações. A Aparecida, que vai ganhar um beijo especial aqui, dizendo que é minha fã, que eu adorei. A Luísa Penteado Fatucci, que é minha amigona de infância. O Paulo Malucelli está assistindo, está dando um bom dia pra gente. A Rosa Maria Sintra Vilhaça, que é a Nena de Birigui, também está assistindo. Inclusive, eu já conversei com ela sobre temas para a semana que vem. Veja bem, né? Ela também mora no meu coração. O Bernardo Carlini, que tem o Jornal do Juvevê, está acompanhando a gente. Ele é forte na comunicação aqui de Curitiba. A Rosângela está dizendo assim, como é maravilhoso ver que vocês estão bem. Realmente, a gente está todo dia colocando a cabeça em ordem, o coração em ordem, fazendo tudo o que precisa ser feito e com alegria em todas as situações. Né? Mas o objetivo de mostrar que a gente está bem e nós estamos bem de fato é inspirar você e mostrar que isso é possível. Deixa eu mostrar na prática um pouquinho. Olha a Cláudia lendo o nome das pessoas, recebendo elogios e ficando feliz. Isto é a vida é assim. Mande coraçãozinho que eu também adoro aqui. O nosso cérebro vive de emoções. Agora veja bem, ontem algumas vezes a gente tem dificuldade aqui com o som nas lives, não na rádio, mas nas lives o som às vezes sai muito baixo, dificuldades técnicas. Todos nós passamos por isso e recebemos críticas ontem. Nós vamos ficar tristes ou vamos reagir e vamos mudar e melhorar a nossa vida? Sempre que você recebe uma crítica, ao invés de negar, de culpar alguém, de falar qualquer coisa diferente, assuma, peça perdão quando for o caso de repente, e resolva. Ajudou a te fazer enxergar algo que você não tinha percebido ainda. Inclusive agradeço, o tema de ontem foi gratidão, quer dizer, quando a gente recebe crítica, eu sempre falei, eu adoro crítica, porque as críticas, eu construí minhas palestras à base de críticas. Por quê? Porque foram as críticas que me fizeram mudar e melhorar cada vez mais. Então, se hoje você se sente em paz, que bom, eu quero estar em paz junto com você. Você não precisa pensar da maneira como eu penso, não precisa aceitar o que eu penso, aceitar as minhas verdades. Eu tenho uma palestra inteira falando sobre verdade, realidade e insanidade, porque cada um de nós tem a sua. Mas o nosso cérebro, ele está treinado para sobreviver e para se dar bem e para atrair alguém para estar ao seu lado, para estar bem também. Eu vou continuar dando bom dia aqui. Pode, pessoal, dá tá? bom dia, dá bom dia. Então, o Lauro Paulino, né, ele gosta de uma palavra, mas é assim que a gente fica bem, ó. Tá tudo certo. O Lauro Paulino tá aqui com a gente. A Estela Martins, Mai Pires, o Paulo Sérgio está falando que a endorfina é um milagre que não precisa de santo, de fato. A endorfina você cria, você que está produzindo no teu corpo a partir das tuas escolhas e fazendo coisas que são muito positivas para você. É um presente da natureza para nós, feito para ir para a nossa área de prazer e recompensa, para a gente encontrar o que a gente precisa no mundo. Aproveite que você está cheio dela. Ó, a Estela Martins também é sua paciente. Também é fã do doutor. E hoje a gente vai conversar no próximo bloco com uma terapeuta que trabalha com programação de neurolinguística. Gente, isso é muito legal. Você conseguir, através de algumas ferramentas, acessar registros que te levam à raiva, te levam à tristeza, e às vezes você não entende os caminhos, mas você no teu inconsciente guardou aquele mecanismo e prontamente vai para aquilo em qualquer situação que a pessoa fala assim, nossa, mas o que eu falei nem precisava ter ficado tão bravo assim. Dentro desse quadro da saúde mental, te afasta
afasta das pessoas, te traz um processo de tristeza crônica muitas vezes. Então ela vai dar dicas pra gente de como que a gente pode fazer para driblar ou para enfrentar e para mudar todo esse padrão de emoções que às vezes a gente não sabe como reagir. A nossa formação na vida, formação mental, construiu estradas maravilhosas, magníficas, só que algumas dessas estradas nos levam para caminhos que não estão legais. A neurolinguística é muito fantástico porque é uma metodologia, são técnicas para reconstruir estradas, isto é, você deixar de usar algumas e construir outras e deixá-las cada vez maiores, mais iluminadas, para que entre no automático do teu coração e você possa sim aí ressignificar e reverter problemas na vida que eventualmente estejam acontecendo. Porque tudo passa, inclusive os nossos problemas. Eles passam. A gente muda a maneira de enxergar e faz o upgrade. Com o tempo, você assistindo nossos programas, você vai ver que o que a gente quer é que esse problema passe antes que aconteça. Isto é, mesmo quando eles estão aqui, o teu coração está em paz. Aí está a história da gratidão, da reciprocidade, do bem-estar de fato e da saúde mental. Isto é, como que eu estou nesse mundo preparado para encará-lo, para fazer com que as coisas de fato aconteçam como cada um de nós merecemos. Jacir, você acha que as pessoas hoje elas sofrem mais porque às vezes elas percebem que a sociedade, o mundo que elas vivem não atende mais essas necessidades que elas têm e por isso elas acabam tendo um padrão de falta de reconhecimento, uma falta de liberdade de ação, essa padronização que as pessoas esperam que a maioria haja de acordo com um senso comum. Isso pode fazer com que a pessoa desenvolva algum sentimento estranho? Veja, isso é fruto de uma formação de uma vida inteira. Você acabou de traduzir o que é expectativa. Se eu tenho expectativa que a vida vai funcionar de um jeito e não funciona, eu como um garoto mimado saio chutando porta à parede e fico brabo, fico nervoso, fico ansioso porque as coisas não estão acontecendo da maneira como eu acho que é a correta. Então o que acontece? Se eu tiver as expectativas, sim, é importante tê-las, é importante ter essa formação, mas estiver aberto para o novo, aberto para a expectativa do outro, aberto para o correlacionamento, isto é, a vida do outro que também tem expectativas, enquanto pessoa madura e seguro das minhas posições e afirmações, eu posso ouvir o outro. Eu tenho amigos meus que têm uma posição política completamente contrária à minha e vivemos bem. Nós podemos conversar naturalmente até das nossas opiniões diferentes e crescer cada vez mais. Então o mundo acelerado, o que ele faz que dificulta de fato, isso é real. Ele dificulta a gente pensar, não dá tempo. A gente corre tanto que fica difícil a gente compreender, parar e pensar. Por isso que a gente está aqui. Esse programa é para ajudar as pessoas a pensarem. Então, vou aproveitar aqui, porque o Gilberto Oliveira, ele está falando assim, que ele agradece muito a gente por agregar coração e mente. Olha que fofo, adorei isso aqui. A doutora Namba, que é pediatra da filhinha, também está assistindo a gente. A Mabel Chaiben, ela falou que o programa tá lindo e que chamou também para ela a atenção de como a gente tem consideração, carinho pelos ouvintes. É lógico, sem vocês a gente não existe. Que bom que você percebeu, mas assim, vocês são o coração da gente, para a gente poder trazer todo dia pensamentos, inspirações e uma nova maneira de você pensar e de você viver bem e feliz. Essa é a nossa proposta aqui. A Adriana Alice também está assistindo a gente. Então, a gente aproveita para fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai trazer essa terapeuta de PNL, que é Programação de Neurolinguística, e vai ensinar vocês, inclusive vai fazer uma dinâmica com os nossos ouvintes ao vivo, gente. Isso não é para qualquer um. Para que você aprenda aquilo que você ainda não descobriu. Não sai daí que rapidinho a gente já volta. Já voltamos. Você está ouvindo Super Consciência. É bacana que as pessoas participam mais e participam ali na live, né? Continuar falando ali. Esse é o nosso papo de intervalo, para que a gente possa rever algumas coisas. Ó. Muito bom o tema dessa live. Precisamos reaprender a viver com o simples, com o que é essencial no dia a dia. Observar que o que está em nossa volta, agradecer, aprender, falar dos amigos, aqueles que estão próximos e que muitas vezes não valorizamos na expectativa de algo novo. O Mai Pires. Top, hein? Legal. Exatamente isso. E nós muitas vezes não valorizamos mesmo, porque, como disse, você acabou de falar, o mundo está muito acelerado, é muito complicado a gente valorizar tudo que tem que valorizar. Isto é, quantas vezes eu poderia ter elogiado a minha esposa e não elogiei, quantas vezes eu poderia ter dado um limite a mais na minha filha e não dei.
Aqui entra um outro aspecto importante para a gente considerar, que chama-se não somos perfeitos. E o não ser perfeito traz uma ajuda nessa conformação mental muito grande, porque quando você aceita isso, você percebe que o caminho, ele tem pedras, o caminho tem dificuldades dentro da gente mesmo. Agora, quanto mais seguro e preparado estiver pela vida, menos medo, menos tristeza, menos ansiedade, menos depressão, e mais enxergar o que eu preciso fazer. E quando você coloca um sorriso no rosto e sai para a vida mesmo com as dificuldades, você vai ver que esse é um exercício tão bacana. E o importante, nós até falamos ontem, a Cláudia comentou sobre isso, o problema vai existir. A maneira como você vai enfrentar o problema é uma escolha tua, é uma decisão tua. Isto é, o problema tem o tamanho dele. Nós deixamos ele gigante ou pequenininho. Mas ele tem o tamanho dele, então eu vou lá e resolvo. Tem uma dificuldade com relacional, tem uma dificuldade financeira. A pergunta é, como que eu vou resolver? Faz o eco da mãe na tua cabeça, né? Que todo mundo pensava assim, vai fazer por bem ou vai fazer por mal? Faz isso, faz o eco da mãe e pensa assim, o problema vale eu ficar emburrado o dia inteiro? Vou fazer porque acaba antes, não é assim? É verdade. Estamos com consciência. Super consciência. Chave da sabedoria. Dicas de saúde. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. Você hoje pode participar aqui com a gente pelo WhatsApp da rádio 92589895, pela live do Instagram 95FM Curitiba, pela live do Facebook Cláudia Queiroz, jornalista. A do Facebook eu tô sempre olhando aqui, né? Então assim, eu consigo interagir um pouco mais, mas você tem acesso a escolher aquilo que você preferir. Eu adoro, ó, quer saber? Entra na página, vira super fã, manda coraçãozinho aqui enquanto a gente tá conversando, manda pergunta, manda sugestão de pauta, porque eu realmente adoro e respondo tudo. Não importa a hora, mas todo dia eu olho todo mundo. Inclusive, semana passada eu recebi uma sugestão para a gente fazer um programa inteiro sobre intensidade. Intensidade é uma coisa muito ampla, Gabriel. É muito difícil pensar em algo com intensidade que entre dentro dessa proposta do programa, e a gente vem falando mais de intencionalidade. Eu tô achando que a gente vai acabar derivando para isso. Mas eu acho que ela cabe quase como um sinônimo, viu? Porque nós temos que ter intensidade sobre as coisas, que nada mais é do que a intencionalidade. É que a intensidade é uma coisa mais passiva, a intencionalidade é ativa, isto é, eu vou intensamente aqui nesse microfone tentar passar para você todo o meu melhor. A Cláudia faz o mesmo, então isso é intencionalidade que ele quis dizer da intensidade. Mas o Gabriel, ele tem esse padrão positivo também, ele vive compartilhando os nossos vídeos, as nossas lives, as coisas que a gente acaba postando, porque ele realmente virou fã, tá participando junto com a gente de tudo aquilo que a gente vem fazendo, e ele tem um lado sempre positivo na página dele. É muito legal, acho que o sobrenome dele é Raiz. É muito legal. E na linha, a gente já tem aquela super terapeuta, sabe aquela caixa mágica, assim, ó? Que tem uma terapeuta, alguém que tem uma fórmula de pirlim-pim-pim que faz você enxergar aquilo que você não via, que tinha uma nuvem na tua frente. A PNL acaba fazendo um pouco disso, uma programação de neurolinguística que faz você desapegar desse sofrimento. Sabe essa mania que você tem, às vezes, de guardar coisa desnecessária? Às vezes você está guardando sentimento desnecessário dentro de você. E às vezes não sabe disso. E a doutora Valéria Ullmann, ela é baita, top. Ela vai ensinar para você como que você pode desapegar do sofrimento e viver um pouco mais leve e mais feliz. Bom dia, doutora. Bom dia, Cláudia. Gostou do comercial, hein? Oxe, assim tá bom, hein? Você viu? Isso é credibilidade. A doutora, ela tem uma maneira muito bacana de trabalhar a terapia, porque é muito prática a maneira como ela age. Então, por isso, eu fiz para ela um desafio para que ela faça esse panorama, comenta com a gente mais ou menos esse panorama de depressão, de problemas que às vezes as pessoas estão enfrentando em casa, ou que elas estão num desconforto num tal ponto que elas não sabem nem por onde começar. E eu até falei assim, ai doutora, a gente podia fazer de repente uma dinâmica com os nossos ouvintes, e ela topou. Já imaginou? Eu fico sabendo tudo na hora. É isso aí. Casamento moderno é assim mesmo, né, doutora? Não é assim? É então, assim, né? A gente não precisa contar tudo. Aí, Jacir. É, isso aí. Né? O Jacir está acostumado já. Agora, esse período de confinamento em casa, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de encontrar aonde que elas podem melhorar, mas sempre tem, né, doutora? Com certeza, Cláudia. O problema é que as pessoas foram surpreendidas por esse confinamento. Mudaram completamente a sua rotina.
Então, isso criou um desconforto muito grande. O que a princípio pareceu algo confortável, do tipo, que bom, agora eu vou poder estar em casa, acabou virando um peso muito grande. Porque as pessoas saíram daquela rotina que elas estavam acostumadas, daquela movimentação que elas estavam acostumadas, para algo que elas ainda não sabem direito o que fazer. Cria uma confusão mental, cria uma desorganização mental, além de uma sobrecarga. Porque as pessoas estão em casa, aí tem que dar conta de tudo. O trabalho, os filhos, o dia a dia, o casamento, além do sofrimento do distanciamento social, de não poder ir passear em lugares que gosta, tomar aquele cafezinho que gosta. Então, isso cria um sofrimento que as pessoas não estão sabendo o que fazer. É muito comum a ansiedade nesses momentos. Uhum. E o que a gente pode pensar em fazer para tentar aliviar isso? Porque está todo mundo no mesmo barco, só que cada um no seu, né? Assim, está todo mundo no mesmo, mas está cada um no seu. Uma das coisas que nós até conversamos a respeito é que o que gera ansiedade no momento atual, além do medo que está circulando, né, é a pessoa ficar muito parada. As pessoas estavam acostumadas antes a sair, se movimentar. E agora, a história do home office, as pessoas estão muito paradas. Então, o que alivia significativamente a ansiedade é fazer algum tipo de atividade física. Daí as pessoas podem dizer, mas a academia não dá para ir e tal. Não precisa, faz a coisa em casa mesmo. Que tipo de coisa? Gente, vamos brincar com as crianças, né? Bota uma música legal que você gosta, vai dançar. Valéria, a nossa ligação está um pouco ruim. Eu queria que você se movimentasse talvez um pouquinho para falar com a gente de novo, porque está picotando a chamada. Eu não quero que o ouvinte perca isso que você está dizendo, que é muito importante. A Valéria estava falando sobre a gente se movimentar mais em casa, a gente não ficar parado num lugar só, a gente colocar uma música, dançar, porque isso vai fazer com que a energia no nosso corpo ela também se movimente. Vamos testar agora se melhorou um pouquinho o áudio da nossa entrevista. Deixa eu colocar uma coisa, inventar coisas e você tentar ser criativo dentro de casa não é muito difícil. Pega um monte de roupa, joga tudo no chão, faz a criança pular em cima se você tem filhos. Nesse final de semana eu virei todos os sofás da casa e montei uma cabana que a minha filha ficou encantada e me deixou lá dentro. Eu veio um monte de sofás, ia buscar suquinho para a gente tomar em casa. Ela me recebeu na casa dela. Foi fantástico. E você pode sim inventar uma série de situações. Agora, sobre o que estava falando em termos de ansiedade, eu até vou colocar mais especificamente depois, vem fruto muito do medo. Quer dizer, as coisas não podem ser na vida que nos tragam surpresas. Olha a cabana. Vocês conseguem enxergar aqui, ó? Olha o tipo. Mostra um pouquinho naquela câmera também. Olha aqui, ó. Então veja, quer dizer, nós não podemos viver com surpresa. Claro que as surpresas existem e vão acontecer, mas qual que é o meu nível de preparo para as surpresas? E quando elas chegam, como é que eu tenho que me sentir para poder resolver as surpresas? Eu também ouvi uma primeira vez que havia um vírus que estava vindo lá não sei da onde. Inclusive na minha história, eu já contei aqui, de repente morreu um amigo do meu lado, e esse amigo meu é um médico. Morreu por causa do vírus, e de fato ele estava com o vírus, só que ele não morreu. A confusão na cabeça das pessoas estava tão grande que até médicos, colegas, passaram a notícia que ele havia morrido. Olha que despreparo para o tempo e despreparo para receber de fato os fatos. Analisa, avalia e reconduza. E é uma certa ansiedade, né, de passar a informação antes de todo mundo, que muitas vezes a pessoa acaba não verificando a fonte, né? Isso é uma prática do jornalismo. Antes de passar uma informação, verifica se aquilo é verdade, se aquilo ali vai contribuir para o crescimento daquela sociedade e tudo mais. E as pessoas hoje estão fazendo isso instantaneamente. Elas recebem alguma coisa, elas repassam tipo batata quente. E muitas vezes vem, como já se estava falando, numa situação de morte, né? Uma pessoa próxima dele
pegou o Covid, foi uma das primeiras pessoas com o diagnóstico aqui em Curitiba. Ele já estava sendo tido como morto sem estar morto. Poxa vida, que vai fazer? Não é bem assim, né? É um mundo acelerado. A gente está de volta com a Valéria Ullmann na linha e ela estava falando sobre algumas estratégias para a gente movimentar nosso corpo e ter um pouco mais de energia, para não deixar a energia acumulada, porque muitas vezes essa energia acumulada é o que faz você ficar com a palpitação, com um sentimento de desconforto, inclusive uma sensação de pânico. É isso, né, doutora Valéria? Isso mesmo, Cláudia. Nossa, melhorou bem. Nossa, melhorou Agora a muito. ligação está melhor, né? Perfeito. Doutor, tenta conduzir o nosso ouvinte, o pessoal que está assistindo a gente pela live ou escutando a gente na rádio, como que você me falou ontem de algumas estratégias, como se fosse uma dinâmica para que a pessoa consiga se elevar dentro desse padrão, acessar algo na PNL, para elas entenderem um pouquinho. Ok, vamos fazer um exercício, certo? Certo. A primeira coisa que ajuda a pessoa significativamente, respirar. Puxar bem fundo pelo nariz, de boca fechada, bem fundo. Aí a pessoa segura, mas enche o pulmão, segura, e daí começa a soltar devagarinho pela boca. Esse tipo de respiração já ajuda a oxigenar mais o corpo. Quando a pessoa está ansiosa, está preocupada, está nervosa, ela tende a respirar curtinho. E aí fica difícil, o corpo inteiro começa a sofrer. Então, primeira coisa, respirar bem fundo. Se a pessoa fizer esse tipo de respiração 3 vezes antes de dormir, ela relaxa profundamente e consegue ter um sono melhor. A segunda coisa, Cláudia, imagine que você pudesse pensar num lugar que te traz paz. E aí, em algum momento da tua vida, do teu dia, você para, senta num lugar e pensa nesse lugar que te traz paz. Para algumas pessoas é uma praia, para algumas pessoas é montanha, para algumas pessoas é alguma viagem que fez, mas sempre a gente tem aquele lugar, pode ser um lugar idealizado também. E aí imagine que você vai para este lugar que te traz paz. Vê, ouve e sinta como se estivesse lá, vivendo esse momento nesse lugar. Imagine que enquanto você está nesse lugar, toca uma música muito especial. Aquela música que te faz ficar em paz. Aquela música que te faz ficar bem. Cada um tem o seu estilo de música. Tem aquela música significativa que faz a pessoa ficar em paz. Então imagine que essa música toca enquanto você está nesse lugar e te traz muita paz. Esse lugar nós chamamos na PNL de âncora. É teu lugar, é teu espaço. Enquanto você está dentro desse lugar, ouvindo esta música, imagine que agora você toca polegar e indicador da mão esquerda. E mantém assim por alguns segundos, sentindo essa paz no teu corpo todo. Isso, aí a pessoa respira fundo, quem está me ouvindo respira fundo e vai voltando para cá, para aqui, para agora, soltando os dedos. Esse toque, Cláudia, do polegar e indicador, cada vez que a pessoa tocar o polegar e o indicador, vai trazer a ela essa sensação de paz deste local. Então a gente cria um botão mágico aí e resgata aquele local. Isso é bom, não é? Nossa, é perfeito. Achei meu botão aqui. Uhum. Outra coisa que ajuda muito as pessoas nesse momento. Todos nós estamos sobrecarregados para lidar com todas essas coisas que estão acontecendo. Desde a história do home office, toda essa atividade em casa que mudou, muitas informações, muita fake news também e tal. A nossa cabeça está uma confusão aí dentro. Então, uma coisa que ajuda bastante
é a gente dar uma paradinha, fechar os olhos e imaginar que nós entramos nessa sala dentro da nossa cabeça, onde estão todas as coisas. Deve dar uma confusão aí. Então, imagine que você é o The Flash aí e você arruma tudo, compartimenta tudo, coloca cada coisa na sua pasta certa. Fake news em fake news, notícia em notícia, home office em home office, filhos na pasta filhos, tudo arrumadinho. Colocando tudo no lugar certinho, organizado, imagine que você olha toda essa tua sala. Se você achar que precisa, imagine que você dá uma boa de uma faxina aí. E aquela faxina caprichada. O que é para jogar no lixo, vai pro lixo. O que é para doar, vamos doar, certo? E o que vamos deixar? Vamos deixar arrumadinho, limpo, organizado. Quando você olha novamente essa sala, talvez você consiga até perceber que tem pastas bem valiosas aí. Pastas de sonhos que você tinha arquivado e que agora eles podem aparecer. Né? A história da pandemia fez a gente ficar parado e enxergar os sonhos antigos que a gente deixou paradinho ali. Talvez agora você tenha até um tempinho para olhar ele e para pensar em realizá-lo. Olha essa tua sala toda organizadinha e diga para você mesmo: eu lido com uma pasta de cada vez. Quando eu terminar de lidar com ela, eu guardo no lugar para lidar com a próxima. E aí imagina que respira fundo e sai dessa sua sala que agora está organizada. Isso normalmente dá uma sensação de paz à pessoa, sabe, Cláudia? Ah, com certeza. Acho que diminui aquela sensação de ansiedade de preciso fazer isso. Agora eu começar uma coisa e não terminar e começar uma outra e deixar a primeira terminada. Que é uma das coisas que mais incomodam, acho, né? Porque, como eu te disse, antes da pandemia, as pessoas tinham uma rotina pré-estabelecida. Horário de sair de casa, horário de trabalho, horário de escola, tudo assim, né? Uhum. Com a história da pandemia virou uma confusão. E aí a pessoa não sabe o que ela vai fazer primeiro. É muita coisa no mesmo espaço. Então, é uma oportunidade que nós temos, primeiro, de nos enxergar mais, Cláudia. De nos olhar mais, de ver quem realmente nós somos. Como eu tinha comentado com você, o primeiro mês assim, da pandemia, a gente entrou nessa de vamos dar conta do que é para dar conta e do jeito que dá para a gente fazer e tal, né? Depois eu comecei a pensar, se todo mundo está nessa porque tem uma lição para aprender, qual é a minha lição? O que eu tenho para aprender aqui? Né? O que a Vala tem aqui? E aí comecei a me dar conta que tinha coisas que eu estava deixando para trás e que eu queria realizar. E reativei com de verdade, né? Eu tanto todo o meu trabalho e tal, mas também o tempo para olhar para mim mesma. E eu acho que isso que a pandemia está fazendo, ela está nos dando chance de olhar para nós mesmos, de enxergar as nossas dores, os nossos sofrimentos, de ter a chance de curar isso e de ter a chance de fazer novas escolhas. E de tentar fazer do limão a limonada, né, doutora? Porque aquilo que a gente não conhecia, a gente está acessando. A ligação está ficando ruim, mas a gente também já está no final da entrevista, doutora. Eu vou agradecer a tua participação e queria deixar um contato para que quem está nos ouvindo e nos assistindo, queira conhecer um pouquinho mais do trabalho que a senhora faz, que possa entrar em contato também. Eu vou deixar os meus telefones, 999-3185. Esse é o telefone da minha empresa. Okay. Tá ótimo, perfeito. Doutora, um ótimo dia para você. Muito obrigado. Acho que o pessoal adorou a dinâmica. E no próximo bloco a gente continua falando sobre a saúde mental e a importância da gente colocar tudo na pasta certa, tirar a poeira dos sonhos e pensar nesse momento como uma alternativa, um presente para a gente poder fazer do limão a limonada, como eu disse agora há pouco, mas tirar o melhor dessa fase da vida. E aprender a pensar, né? A gente já volta.
Muita Você gente está entrou aqui. ouvindo Super Consciência. Do Mai Pires, Antônio Francisco dos Santos, o Sandro Cordeiro tá dando um abraço ao casal, desejando sucesso. Obrigado. Valdeci Aloísio tá assistindo a gente. Gabriel Schmidt, nosso mascotinho querido. Fernando Salgado, que é do Rio de Janeiro, um amigo querido também. Santana Campo Largo, ele tem um programa chamado Tertúlia aqui na 95 FM e está ligadinho na gente. Olha que legal, nosso colega. Um beijo pra você. A Noêmia Queiroz está dizendo que o som hoje tá, ó, top, tá muito bom. O Rabson Luiz Ferreira tá assistindo a gente. Maria Célia Marques, ela é aquela senhora que a gente conheceu em Campos do Jordão uma vez num congresso. Que legal. E ela tá com a gente, ela tá assistindo a gente lá de São José dos Campos. Que bom. Legal, né? O Cláudio Souza tá assistindo a gente, Ivo Rodrigues tá assistindo a gente. O Marcos Miguel tá lá em Portugal, mandando um beijo pra gente. Pra você também. A Maria Nunes tá dando Obrigado. um bom dia. Mai Pires está falando assim, verdade, o que o Dr. Jacir falou, o momento é nosso. Vamos soltar nossa criatividade, inventar coisas, soltar a criança que todos temos no íntimo do nosso ser. Não precisamos nos preocupar com julgamentos, pois é para nós. Nossa alma, nosso espírito, nosso autoconhecer. Deixa eu contar uma coisa, eu adorei ficar dentro da casa da minha filha, preso, porque ela não queria deixar sair. Ela ia na portinha, fazia assim com os braços para não deixar o papai sair. Isso é muito bom, aproveite. O controle era dela, ela ia buscar alguma dela. coisinha para comer e fazer um piquenique lá dentro. A Batatinha Marques também está aqui com a gente. A Júlia Lima, aquela que embeleza o mundo, né? Super boa também. Rubem Camargo, aquele nosso amigo que é jornalista de Macaé, tá aqui assistindo a gente. Kátia Luz, a paciente que é dos Estados Unidos. Sim. Quem mais? José Oliva. E o Rubem, Rubem de novo apareceu aqui. Então, gente, é muito bom ter vocês aqui com a gente, porque cada desenvolvimento de tema que a gente traz, a gente fica assim, será que vão gostar? Será que não vão gostar? Governo Mas do tá Estado. dentro daquilo que tá todo Você mundo está pensando. ouvindo E a gente tá fazendo com o maior carinho. Consciência. Super Consciência. Chave da sabedoria. Dicas de saúde. Concentração. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje trazendo a complexidade da mente. Todas essas coisas que parecem temas médicos, de neurotransmissores, de endorfina, de serotonina, que parece todos esses ina, parece tudo uma coisa meio complicada, mas não é. É química e são coisas que são positivas ou de repente são negativas e que a gente precisa aprender a lidar de um jeito melhor. Não é porque você está passando por uma dificuldade que a outra pessoa vai deixar de te dar atenção, carinho, respeito, que é a empatia que a gente estava falando. Muitas vezes alguém que é diferente da gente, a gente acaba rotulando, deixa de lado e fala, não quero que me incomode com isso. E a pessoa que está sofrendo com determinada coisa acaba sofrendo até mais porque foi rejeitada. Vamos lá, gente. Nós somos frutos do nosso pensamento. Por isso a neurolinguística hoje é uma metodologia para ajudar a pensar de uma maneira melhor e trazer novos pensamentos. Mas pensamentos do quê? Nós somos uma luta diária e constante entre razão e emoção. E isso é física, é química, nós somos material, nós somos pó da Terra, pó do universo. Organizado de uma maneira que às vezes não está tão bem organizado assim. E por isso que a gente começa a ter sensações ruins. Deixa eu dar um exemplo para vocês de quando eu estava no 5º ano de medicina e fui fazer estágio de obstetrícia. E eu entrei naquela maternidade todo empolgado, animado, maravilhado, entusiasmado e ansioso, eu já vou falar mais da ansiedade, para estar lá. Entrei naquelas salas de parto, madrugadas, escutando gritos de mulheres e aquilo me deixou angustiado. E eu sentei junto com aquelas mulheres, na época o SUS não permitia anestesia, analgesia, simplesmente elas estavam lá gritando. Eu não sabia que eu usei hipnose, neurolinguística, eu não sabia nada disso. Mas o que eu podia fazer? Em primeiro lugar, lembra que a doutora acabou de falar, respirar? Sentei do lado delas, pedi para elas equilibrar a respiração. Segundo lugar, segurança. Então nós precisamos de ar, precisamos de segurança. Eu falei, eu estou aqui com você, eu não saio do teu lado até esse neném nascer. Ela não me conhecia, mas a partir dali eu era um ponto de apoio para ela. Terceiro, eu perguntei para ela, você gosta de praia? Isso me surgiu na mente uma vez. E ela falou, eu gosto, né? Que a doutora falou agora de você se projetar para um local legal. Aquele do pontinho. Exatamente. O que eu fiz? Eu fui com ela para uma praia, eu, ela, o marido,
E naquela praia, pedi para ela imaginar que nós estávamos andando descalço na areia. Imagine você agora que está me ouvindo. Enfia, falei para ela, o pé na areia, os dedos. Sabe quando se enfia o dedo na areia, aquela areia molhada com aquela aguinha chegando e aquela areia entra no meio dos seus pés? Eu ia caminhando com ela pela praia, entre uma contração e outra. E ela gritava quando via a contração, e à medida que nós caminhávamos, eu pedia para ela enxergar as gaivotas, os passarinhos, ouvir o barulho daquele barquinho que estava ao longe, e de repente eu vi que estava aquela contração gigante na barriga dela, e ela sem dor. Não que ela não tivesse a dor, mas eu consegui tirar a mente dela daquela situação ruim. Vou perguntar para você agora, você está sentindo o teu pé? Está sentindo o teu pé encostado no chão? Está sentindo agora porque eu falei, isto é, você estava desligado daquilo. Então, se eu estou ligado a uma situação e me mantenho ligado a uma situação ruim, existe um universo aqui fora. Então existe o vírus lá sim, mas enquanto você estava prestando atenção agora, eu falei de propósito do vírus, você nem pensou no vírus. Então aquele medo que você estava sentindo, ele começa a aliviar quando você vai ler um bom livro, vai assistir um bom filme, só que você tem que estar cada vez mais preparado. Eu descobri aquilo no 5º ano de medicina e levei para a minha vida, que a nossa mente é o que faz a gente se sentir bem ou mal. Se eu de repente estou dando uma palestra em algum lugar e eu não estou com a minha esposa e de repente entra na minha cabeça que ela pode estar me traindo em algum lugar que eu não sei. Enquanto eu estou dando minha palestra todo animado, vai montando uma série de pensamentos da minha cabeça, onde é que ela está, onde é que ela não está. Espera aí, mas ela recebeu uma ligação bem antes, quando eu estava saindo, ela fez uma cara estranha e eu começo a imaginar coisas. A nossa mente é formada de acordo com os nossos pensamentos. De repente eu nem a palestra consigo dar mais. E eu acabo com a certeza que ela está me traindo. Agora, como é que eu posso controlar isso? A gente aprendendo a pensar. Mas antes, para aprender a pensar, eu tenho que ter confiança. Confiança em mim, acreditar no mundo, na vida, acreditar nos outros, acreditar na relação mesmo quando houverem falhas, acreditar e compreender as situações da vida, dar novos significados e aí fazer novas escolhas. Isso é uma coisa muito legal. Quer falar alguma coisa? Depois eu falo sobre a ansiedade um pouquinho mais? Eu quero. Então, dentro disso que eu já estava falando, da gente construir na nossa imaginação várias realidades, é que faz com que aquele ambiente pareça confuso e bagunçado, que a doutora também estava explicando na entrevista, falando para a gente aprender a separar cada coisa na sua pasta, porque a gente organizando mentalmente os nossos pensamentos, a gente tem menos ansiedade, tem menos confusão. Então, isso tudo ajuda a gente a se desapegar de sofrimentos que são desnecessários. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente não dá conta, a gente se cobra depois. E aí entram vários outros sentimentos, né? Durante toda essa situação de culpa, de incapacidade, de autoperfeição, de uma série de cobranças que são danosos. Agora eu quero perguntar para você, qual é o problema de não dar conta de uma situação? Você é obrigado a dar conta de tudo? Não. Agora, o medo que a gente sente pelo julgamento que a gente vai ter, pela incapacidade, pelas consequências, olha, é até uma questão de responsabilidade, que é legal. Só que vamos aprender a pensar um pouquinho. Todo mundo fala em ansiedade como uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim. Gente, eu estava ansioso para vir aqui no primeiro dia que eu estive na rádio, que eu nunca tinha feito rádio antes, eu estava ansioso. Isso significa que eu estava tendo diarreia, com medo e pavor e queria fugir? Não, eu estava ansioso, estava feliz por vir aqui. Por quê? Sem saber, será qual é o problema? Então, veja bem, se você tem uma prova para fazer na semana que vem e você diz que está ansioso, você não está ansioso, você está com medo. Se você tem uma entrevista de emprego, está ansioso? Não, você não está ansioso, está com medo. Por que eu não estava com medo de vir aqui? Porque eu me sinto uma pessoa mais preparada. O que eu quero de você? Preparar o teu coração. Quando você está preparado, a tua ansiedade é para que chegue logo o momento. Você vai pegar um avião agora para Tóquio, sozinho, tua primeira viagem internacional sozinho. Você está com o sorriso até na orelha. Por quê? Porque você está preparado. A mesma pessoa que vai fazer a mesma viagem com medo, ela está apavorada, indo no banheiro no aeroporto e quer desistir da viagem. Qual posição você quer assumir a partir de hoje? Aí esse momento que você respira fundo, vai buscar aquele lugarzinho
que te faz encontrar seu ponto de equilíbrio, a sua tranquilidade, a sua paz, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir ter esse controle. De uma hora para outra, eu estou mostrando um caminho para você treinar e poder agir. As coisas na vida são duras, né? Existem pessoas que estão com dificuldade de pagar suas contas, que estão com dificuldades de trabalho. A gente não está fechando os olhos para os problemas que estão acontecendo no mundo. O que a gente está é tentando fazer com que você compreenda que todos esses problemas eles são transitórios e que a partir da maneira que você conseguir alcançar o maior potencial do teu cérebro, das suas escolhas, da sua performance, através do teu equilíbrio, no teu ritmo, com consciência, com coerência, você vai conseguir fazer o seu melhor sempre. Eu vou contar pra você, o Bill é um amigo meu que é cego. E ele, com 8 anos, descobriu que era cego e ele falou pra mim que ele dá graças a Deus de não enxergar. Porque a partir do momento em que ele foi diagnosticado com esse problema de visão, ele conseguiu fazer até a faculdade, estudou mais do que os irmãos, uma família grande, uma família pobre, e ele acabou fazendo uma série de outras coisas em função dessa dificuldade de enxergar. E ele disse que leva uma vida normal. O Jorge Santos, que é nosso ouvinte, que participa com a gente aqui nas lives e que manda para mim sugestões de tema, ele escreve, gente, como ninguém. Ele é um baita poeta, ele escreveu livros, inclusive ele vai me mandar um, porque ele também tem uma filha, Gabriela, já me mandou a música que ele fez para ela e tudo mais. E ele me contou ontem que a mãe dele era faxineira, mãe de 7 filhos, dando conta de muita coisa, não sei se sozinha, mas com dificuldade, que ele passou muita fome, mas que foi na dificuldade dele, naquele momento, ou de vários momentos durante a infância e a juventude dele, que ele buscou força para encontrar algumas soluções. Então, o momento de dificuldade que a gente enfrenta pode ser uma grande oportunidade de você enxergar aquilo que antes você não via porque você estava na zona de conforto. Era isso que eu queria deixar bem claro, que alguns exemplos que a gente está dando aqui, de pessoas que conseguiram encontrar dentro da dificuldade outra realidade, uma outra maneira de conduzir a própria vida, como oportunidade de crescimento pessoal. Em todo momento que a gente está falando aqui, o objetivo é esse, é mostrar que existem caminhos, porque os problemas existem. Eu já falei que eu posso deixar o problema do tamanho que ele merece. Eu já falei que quanto maior eu estiver, menor será o problema. Isto é, eu posso ter a dificuldade das contas a pagar, dificuldades de problemas até sérios, doenças, perdas, morte. O que vai variar é eu vou variar o meu sentimento frente aos problemas, porque eu vou ter que resolver a conta para pagar do mesmo jeito, não vou? Eu vou ter que resolver a perda do mesmo jeito, não vou? Que tal resolver e bem? Resolver sentindo-se melhor ou não tão ruim? Sabe, agora com essa fase de Covid, dele falar assim, de se sentir melhor e tudo mais, eu tenho até um pouco vergonha de reclamar, de ficar em casa, de às vezes ter menos acesso. Claro que eu tô sentindo falta de pessoas físicas, né? Por isso que para mim é tão bom ter gente participando, porque aí eu saio da minha realidade, eu começo a viajar dentro de outras histórias e isso me faz muito bem. Mas quando a gente pensa que a gente não está enfrentando uma guerra, que a gente não está, por causa do Covid, passando por problemas que os nossos antepassados passaram, de guerra, de fome, de calamidades, etc e tal, mas que a gente está sendo convocado para ficar em casa, para cuidar da família, para cuidar do lar e para a gente se fortalecer enquanto família, porque o inimigo está lá fora, que é um vírus que vai passar e que a gente é mais forte do que ele. Quer dizer, será que a gente não está frágil demais com tudo isso? E não existe uma receita mágica para a gente poder superar. O esforço é individual, mas também hoje, numa era que a gente está vendo que está todo mundo muito mais colaborativo, a gente está aqui todo dia trazendo para você informação, para você melhorar o seu dia, para você diminuir a expectativa, para você não se frustrar, para você aprender dentro da tua realidade, com o teu cérebro, com a tua maneira de pensar, algumas alternativas para você viver melhor e mais feliz. Agora, tudo é sistêmico. Se você estiver feliz, eu também fico. E é isso que eu quero que você traga, que a nossa sociedade, ela traz justamente isso, a oportunidade da gente viver em comunidade, um ajudando o outro. E mais um detalhe importante. Coloque-se no caminho e o tempo leva, vai levar o tempo dele, nem que leve tua vida inteira. Mas se você colocar em treinamento, daqui a pouco você vai estar se sentindo cada vez melhor.
Eu estou com 60 anos de idade, já passei tanta coisa na vida, tantas dores, tanto choro, tanto sofrimento e coisas muito boas também. Todos nós temos a nossa história. Eu, a Cláudia, você que está aí ouvindo. Então, pega a tua história agora, só não vá perder tempo com pânicos e medos desnecessários. Quando não souber o que fazer, entra no nosso canal do YouTube. Jacir Leal, Cláudia Queiroz, jornalista, tem um monte de material ali para elevar teus pensamentos e para te inspirar a novas ações, a nova maneira de pensar, de sentir, de agir. Tem de ser vídeos mais em feliz. todas as áreas para você ver, parte de sexualidade, o que você quiser tá lá Tá? dentro. Nosso tempo aqui já está acabando mesmo, então a gente vai desejar para você um ótimo dia, que você consiga superar suas expectativas com relação ao dia e que encontre sempre aquele lugarzinho sagrado para você, para poder se centrar e para acessar o teu ponto de equilíbrio, que aí você organiza tudo e sofre menos. E sinta o pé no chão. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até amanhã. 95,7 MHz. Uma emissora da Fundação Ó, quem Brasil tava aqui com a gente que eu não falei e que pode participar aqui da live ainda no finalzinho, Estamos Quer aqui, ver, ó? estamos aqui ainda. o Marco Toledo, quer ver? José Oliva, Rubem Gonzaga, Walter César Santos, Paulo César, Aurélio Astro, que é amigo meu, Dizuki. Exatamente, ó, o Mai Pires está falando exatamente, Cláudia, palavras certeiras, importante como você as colocou. Tudo é aprendizado. Paulo Malucelli está dizendo que o programa foi excelente, então tá tudo certo. Tudo certo, obrigado. Acabou sozinho. Não, é que ele fica se reconectando, Tentando ó. reconectar. Ó, tipo chacrinho, ó, nova versão. Dá uma olhadinha assim, sorriso para nossa foto, Alessandra.